Bom dia, eu me chamo Júlia. Bom dia, eu me chamo Camille. Somos alunas do primeiro período de Letras. E estamos hoje no Colégio João 23 para entrevistar o professor Fabrício Ricardo, que também cursou Letras na Universidade Federal do Sergipe entre os anos de 2001 e 2006. Bom dia, Ricardo. A gente vai fazer uma entrevista com você sobre a psicologia na escola. A gente vai começar perguntando quais são os desafios presentes no seu fazer docente neste momento pós-pandêmico. Bom, nesse momento pós-pandêmico, a gente percebe que a situação ela melhorou um pouco mais do que da época que a gente estava na pandemia mesmo, sabe? Mas a gente percebe que muitos professores e alunos ficaram com a mente um pouco conturbada, né? Isso aconteceu, por exemplo, eu particularmente faço uso de medicação para ansiedade, como também tem vários alunos que também fazem uso de medicação para ansiedade, exatamente por conta da pandemia, porque eu acho que depois da pandemia deu uma desestruturada. A gente está se readaptando, na verdade, né, à situação, mas não é fácil. É algo que complicou um pouco a vida de todos, eu acredito, certo? Mas psicologicamente a gente foi afetado. A nossa mente, de certa forma, né, sofreu um pouco, mas agora a gente está meio que se adaptando melhor à situação e está contornando essa situação que foi degradante, na verdade. Você acha que tem meios para que essa adaptação seja melhor, por exemplo, psicólogos da rede pública disponibilizando nas escolas? Sim, então, a gente já tem psicólogos que atuam na escola, só que eles não atuam de forma pontual, com alunos especificamente, com professores especificamente. Eles atuam de uma forma assim, grupal, dando conselhos mais a um grupo, né, ou aos professores, mas não individualmente. Eu acho que o problema devia ser trabalhado individualmente. Então está faltando mais psicólogos para a escola para trabalhar de forma individual. Eu acho que isso seria melhor. Então o acesso não é fácil? Não, infelizmente o acesso não está muito fácil. Apesar de a gente ter uma psicóloga que vem visitar a escola, mas para o aluno que está com dificuldade, para o professor que está com dificuldade, a gente não tem um acesso muito fácil. Realmente, raramente eu vejo ações como essa sendo feitas, porque eu estudei o ensino médio inteiro aqui, nunca soube desse contato entre alunos, professores e psicólogos. E mais recentemente, isso é um trabalho da SEDUC mais recente, de colocar psicólogos nas escolas, porque realmente a gente não tinha, né? Então o aluno tinha que se virar. No máximo a gente tinha uma conversa entre o professor e o aluno para falar dos problemas, o que não é certo, porque o ideal é que seja feito por um psicólogo, que é o profissional da área ali responsável e que vai saber trabalhar com isso, e não a gente. Exatamente, e tomando desse rumo, eu percebi na minha antiga escola que depois da pandemia, muitos alunos ficaram com crise de ansiedade. Vira e mexe, você via alguém na diretoria procurando alguém para conversar, chorando, e eu percebi que antes da pandemia não existia tanto isso, foi aparecer bem mais depois. Aqui também tem muito disso? Sim, depois da pandemia a gente percebeu que cresceu muito o número de jovens com problemas psiquiátricos, né, ou psicológicos. Tem alguns que são realmente problemas que a psicologia resolve e outros precisam ir para um psiquiatra porque precisa tomar medicamento. Mas claro que consociado com o psiquiatra e o psicólogo, porque eu acho que tem que ser os dois realmente nesse trabalho. E a gente percebeu que a pandemia fez com que se acentuasse o problema, se tornasse mais evidente que jovens tivessem com depressão, com ansiedade, e muitos aí, né, precisando de ajuda urgentemente. Sim, realmente falta na escola o posicionamento da diretoria sobre ter um psicólogo para ajudar os alunos, porque isso afeta muito na vida deles. Perfeito, né? Eu acho que essa questão do psicólogo trabalhando com o aluno especificamente é fundamental. A gente precisa disso porque nós temos alunos, por exemplo, que se cortam aqui, nós temos alunos que estão com depressão, com desejo até de tirar a própria vida, e com a conversa com o psicólogo isso pode ser resolvido. Então, de fato, a gente precisa de um psicólogo para trabalhar pontualmente, ou seja, para que ele resolva o problema do aluno, ou pelo menos ele converse, ele saiba, né, ouvir o aluno para ver qual é a necessidade que o aluno tem de melhorar. E você acha que
a sua aprendizagem durante seu curso sobre a psicologia te ajuda a lidar com isso na prática? Então, eu só fiz 2 psicologias quando eu estudei, né? Que foi psicologia da aprendizagem e psicologia do desenvolvimento. A gente vê pouca coisa, na verdade, na universidade, né? Porque o curso de psicologia mesmo aqui é melhor, porque é mais centrado. Mas ajuda, porque faz com que a gente também possa pensar um pouco no aluno, né, nas necessidades dele, na questão mesmo da saúde mental do aluno. Então tem sim uma ajuda, né, com relação a essa questão do aluno, porém eu acho que o curso poderia trabalhar melhor essa questão da psicologia, da necessidade hoje, na atualidade, de se falar sobre psicologia e saúde mental, porque falta um pouco disso. Tanto que os professores não dão tanta aula voltadas para a saúde mental. E deveria se abrir espaço para que pudesse falar de saúde mental nas escolas, porque é uma carência que a gente tem. Você acha que, por exemplo, na sala de aula são vários alunos, cada mente, para lidar com comportamentos diferentes de cada aluno, você acha que é muito difícil, né? Como você faz para lidar? Então, é bem complicado, né? Então a gente tenta, de certa forma, tratar todos de uma forma igualitária. Só um ou outro que a gente tem que dar uma atenção diferente, seja até na questão do comportamento, porque às vezes se comporta de uma forma diferente dos demais, né? Seja na questão mesmo de necessidade de saúde mental, quando eles têm algum problema que a gente consegue identificar. Então a gente tenta tratar todos de forma igualitária, mas sempre tem um ou outro que dá um pouquinho mais de trabalho ou que necessita mais de atenção, e a gente vai ter essa visão, esse olhar um pouco mais crítico para observar esse aluno e tentar ajudar quando for necessário. E você acha que nas escolas realmente só deve ter uma psicóloga ou mais? Porque, no meu ver, na minha opinião, uma psicóloga só ou um psicólogo não dá conta de tantos alunos. Perfeito. Eu acho que na escola a gente deveria ter mais profissionais da psicologia, porque assim poderia atender melhor esses alunos, porque não tem como um psicólogo só dar conta de tantos alunos como a gente tem aqui, especialmente alunos que têm problemas realmente que precisam ser sanados. Então, assim, eu acredito que numa escola como essa aqui, a gente tinha que ter em torno de pelo menos uns 5 psicólogos para que pudesse ter um trabalho mais efetivo. Mas, infelizmente, temos um e que não trabalha de forma pontual. Aí, realmente, acaba, né, prejudicando. Em vez de ajudar, acaba, né, deixando falho a situação. E também não só profissionais da psicologia, como também trabalhar isso em sala de aula e também com palestras. Porque não adianta falar, a gente tem um psicólogo, quando vocês quiserem conversar, é só falar com ele. Não, tem que ser trabalhado mais a fundo. Sim, e as palestras pelo menos servem para que os alunos possam se identificar. Porque na hora que está lá, por exemplo, o profissional da psicologia falando, alguns alunos podem se ver naquela situação e podem tirar suas dúvidas, né? Podem depois procurar o psicólogo para falar de um problema que ele está tendo, que é algo mais específico. Mas assim, eu acho que tem que ser uma soma de tudo, né? Você tem a palestra, você tem conversas em grupo, mas você tem também que ter o psicólogo que atue voltado para aquele aluno que está com dificuldade. Isso é fundamental. Sim, para realmente acolher o aluno, para o aluno se sentir acolhido e se sentir seguro em falar seus problemas e compartilhar e se sentir ajudado. Perfeito. E quando o aluno se sente assim seguro e ajudado, ele também começa a se modificar na escola. Ele começa a ficar mais atencioso, né? Prestar atenção nas atividades que o professor passa, na aula que está sendo dada. Ele também vai ficar um pouco mais emotivo para, de repente, falar do que está passando na vida dele. Então, ele deixa de ser fechado, como a gente tem alunos aqui que são muito fechados, e através da psicologia eles podem se abrir um pouco mais e se tornar pessoas que consigam conviver com as outras de uma forma um pouco mais harmoniosa e melhor. Sim, porque realmente a gente não sabe o que o aluno passa em casa, a gente não sabe como ele vem para a escola, às vezes ele está com problema, ou às vezes até aqui na escola sofrendo algum tipo de problema, e os professores podem encarar isso como um mau comportamento, por exemplo, mas não, ele só precisa ser acolhido.
Então, esse conhecimento de casa, ele é fundamental. Nem todos os alunos a gente sabe o que é que eles passam em casa, realmente. Tanto que quando a gente descobre que um aluno tem problema em casa, a gente tenta conhecer melhor esse aluno para tentar dar um auxílio, fazer alguma coisa a mais por ele. Agora, assim, realmente é um pouco complicado, porque a gente tem turmas de 40 alunos para você identificar como cada um é em casa, o que cada um passa em casa. Então tem essa dificuldade. Por isso que o psicólogo é fundamental, porque ele pode descobrir situações que o aluno vive em casa e assim tentar ajudar o aluno a se resolver. Sim, por isso que é tão importante ter mais de um profissional da área em cada escola, porque assim vai dar uma atenção maior para cada aluno. Eu concordo com você, perfeito. E como você disse, apesar dos alunos sofrerem com esse período pós-pandêmico, os professores também sofreram. E você, como professor, como você faz para se manter saudável, não deixar que as conturbações do dia a dia, das salas de aula, da escola, te prejudiquem psicologicamente? Então, eu tive que modificar um pouco minha rotina, né, para tentar me adaptar melhor a essas situações. Uma coisa que eu faço é cuidar muito da minha saúde. Então, você ir para uma academia, né, você está fazendo exercícios físicos, isso contribui, né, para que você possa melhorar na sua forma de agir e ajuda até aqui no trabalho mesmo. Por exemplo, se eu tenho mais disposição para poder chegar da minha aula, trabalhar, conversar com os alunos, então isso vem muito do fato de eu estar cuidando da minha saúde física. Porque quando você cuida da saúde física, a saúde mental também vai melhorando, né? É a questão do corpo sã e mente sã. Então eu tento trabalhar essas duas partes, né? Claro que como eu falei para você, eu tomo medicação para ansiedade, porque depois da pandemia eu realmente fiquei ansioso, né? Mas é uma coisa simples para tentar só melhorar um pouquinho, me adequar para a realidade que eu vivo atualmente. Só que eu valorizo bastante essa questão de trabalhar o corpo. Eu acho que isso que também deve ser passado até para os alunos. Eu até incentivo que os alunos possam fazer exercícios físicos, porque isso dá uma melhorada na adaptação a essa nova realidade que a gente vive pós-pandemia. As perguntas? Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção. Por nada, eu que agradeço a vinda de vocês aqui para a gente falar de um assunto tão importante que é saúde mental. Coração de estudante. Ah, estudante, como é bom te conhecer. Rir do teu sorriso, se contagiar com tua alegria, ser parte do teu viver. Estarmos juntos, mesmo nos momentos difíceis, mas superar cada obstáculo. E acreditar que amanhã será melhor. Pois, como disse o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Nesta data tão especial, quero desejar a todos vocês um feliz Dia dos Estudantes. Saibam que vocês são muito especiais para nós, professores. Sintam-se todos abraçados.